Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente no meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso a muita gente dessas cidades do Piauí, Brasil inteiro, que acompanham essa aula, que é a aula modelo de ensino religioso. Quer saber como é uma aula 100% de ensino religioso? Acompanhe essa aula do professor Marciano. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Princípios e valores éticos nas tradições religiosas ocidentais. Cristianismo, visão geral. Por que a temática é cristianismo, visão geral? Porque nas aulas seguintes a gente vai ver os dois principais ramos do cristianismo no Brasil. Qual é a visão ética católica, numa aula, e qual é a visão ética evangélica, noutra aula. Hoje nós iremos falar em termos de cristianismo de um modo geral, focando então no fundador da religião. E vai ser interessante porque quando abordarmos a ética católica e a ética evangélica, a gente vai poder fazer uma comparação, é certo? Até onde católicos e evangélicos se aproximam de Jesus Cristo e até onde eles se distanciam em termos de ensinamentos, porque quando vira uma instituição e começam a aparecer as regras e as normas, certo? Começa a haver um distanciamento da mensagem original, tá certo? Objetivos: reconhecer na doutrina e escrituras do cristianismo ensinamentos relacionados à moral e à ética, conhecer a forma como é vivenciada na prática a dimensão ética no cristianismo, avanços, desafios e limites. Também teremos resolução de questões. Mas antes, olha aqui para o slide, recordando a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre a ética no judaísmo. O cristianismo é uma religião que deriva do judaísmo. O seu fundador, Jesus Cristo, era um judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E compreendendo essa questão ética do judaísmo, nós poderemos compreender a própria dimensão ética do cristianismo. O cristianismo, ele herdou bastante em termos éticos doutrinais do judaísmo. A pergunta é: qual dos mandamentos abaixo representa o núcleo ético do judaísmo? É o não matarás. Por quê? Lembra na aula anterior que nós fizemos aquele estudo, primeiro mandamento com o último, segundo com o penúltimo, até encontrarmos o mandamento central, porque no judaísmo a mensagem está no centro do texto? Bom, ao fazer esse exercício de buscar o centro do texto, nós encontramos o não matarás. Agora, pensa bem em algumas frases de Jesus, fundador do cristianismo, que contém a palavra vida, que é o núcleo ético do judaísmo. Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe? A mensagem de Jesus, ela não era muito distante, ela estava bem próxima da mensagem da religião
que ele praticava, que era o judaísmo. Porém, Jesus, ele se mostrou um profeta autêntico, porque ele fez novas interpretações sobre algumas tradições do judaísmo. Por isso é que ele foi perseguido. Ele começou a formular uma doutrina nova e independente, como veremos nessa aula. Então, ficou claro, não matarás é o mandamento central, o mandamento, o núcleo ético do judaísmo. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Bom, comecemos agora a falar sobre o cristianismo. O cristianismo, ele surgiu na Palestina, por volta dos anos 30, 33 depois de Cristo. Ou seja, o cristianismo surgiu bem no início do século I. O fundador é um profeta do judaísmo chamado Jesus de Nazaré. A doutrina cristã, ela tem uma ideia certa, fixa sobre Jesus. Para os judeus, Jesus é o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Ungido. Jesus é o Messias que foi prometido aos judeus. Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Senhor. Ou seja, para os judeus que seguiram a Cristo durante sua vida e após a sua morte, não havia nenhuma dúvida que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor. O cristianismo, com relação à ideia de Deus, traz uma novidade que entra em choque com o judaísmo. Por quê? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa é a mensagem do judaísmo. Um é igual a um. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único. Ou seja, para o judaísmo, Deus é indivisível. Um é igual a um. No entanto, para o cristianismo, Deus está representado em 3 pessoas: o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santo Santificador. Então, para o cristianismo, 1 é igual a 3. Não são 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 deuses, segundo o cristianismo. Embora para os muçulmanos a Trindade seja uma idolatria, sejam 3 deuses. Porém, para o cristão, o Deus único é ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas passagens bíblicas reforçam essa ideia do Deus único e trino. Por exemplo, Jesus falou: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus sugere nesse trecho, que sim, há uma semelhança, há uma aproximação entre o Pai e o Filho, e em outros textos faz a mesma comparação com o Espírito Santo. Princípios éticos, que é o que nos interessa. Jesus, na sua mensagem, ele deixou bem claro que o cristianismo, assim como o judaísmo, é uma religião que se vive na igreja e na rua, no templo e na praça. Ou seja, para você ser um bom cristão, tem que ser uma pessoa piedosa, religiosa, mas também um cidadão, um sujeito repleto de valores, repleto de virtudes. Então, para o cristianismo, por exemplo, amar a Deus equivale a amar ao próximo. E amar ao próximo equivale a amar a Deus. Eu não posso, por exemplo, no cristianismo, dedicar todo o meu amor a Deus. Esse amor tem que ser partilhado com o próximo. Então, o princípio ético do cristianismo são amor e reciprocidade. Amor.
amai-vos. Reciprocidade, uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e o profeta. Olha só, amar a Deus e ao próximo. E a regra de ouro, não é? O que é a regra de ouro? Tudo o que eu quiser para mim, eu devo desejar para o próximo, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você, certo? E faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Então, turma, fica bem claro. Para o cristianismo, o amor ao próximo é fundamental. É por isso que há uma crítica com relação aos rumos do cristianismo na América Central, do Sul e do Norte, e principalmente em países como Brasil e Estados Unidos, há uma crítica com relação ao crescimento do discurso de ódio no cristianismo. A defesa, por exemplo, do armamentismo e assim por diante, porque esse tipo de discurso ele entra em choque com o ensinamento central do cristianismo: amai-vos uns aos outros. Amai seus amigos, amai também aqueles que são seus inimigos. E se não amais, pelo menos suportem-se uns aos outros, tá bom? Continuando, turma, quem foi Jesus? A pergunta é difícil. Por quê? Porque a única fonte que nós temos sobre a vida de Jesus são os evangelhos. E os evangelhos não são uma biografia sobre Jesus. Os evangelhos, eles são um testemunho sobre Jesus. Os evangelhos falam do impacto que a atividade de Jesus causou em algumas pessoas do século I. Um impacto tão forte, certo? Um impacto tão profundo, que fez com que essas pessoas o seguissem mesmo após sua morte. Os evangelhos são testemunhos, não são biografias. Por quê? Porque se você colocar o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, um ao lado do outro, você vai ver que há fatos da história de Jesus que não batem, que eles discordam entre si. Eles discordam como foi o nascimento de Jesus, eles não entram em acordo como foi a cruz, não entram em acordo como foram alguns milagres, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, não entram em acordo, há versões diferentes para muitos fatos da vida de Jesus, o que torna os evangelhos, enquanto fonte biográfica, não muito confiáveis. Por outro lado, nenhum historiador do seu tempo escreveu sobre Jesus. Ahá! Está explicado, professor. Jesus não existiu porque nenhum historiador falou sobre Jesus. Calma. Não é assim. Quem faz um julgamento sobre Jesus de que ele não existiu porque nenhum historiador da sua época registrou, está, certo, portando um argumento falacioso, maldoso e mentiroso. E mal intencionado. Por quê? Gente, os historiadores, eles registram a história das grandes personalidades históricas da sua época. É por isso que não faltam biografias sobre Alexandre o Grande. Ele era um rei. Nós temos fontes históricas sobre Alexandre. Se não encontrar texto, você encontra uma moeda com o rosto de Alexandre cunhado. Você encontra textos, você encontra moedas, encontra arte com o rosto de Júlio César, dos grandes imperadores romanos. As pessoas que são destaque na história, elas são registradas. Mas você não vai querer que um simples pescador humilde da classe popular da Palestina, qual historiador iria se interessar por registrar a história dessa pessoa desde o seu nascimento? Qual historiador? Se Jesus passou, por exemplo, a maior parte do seu tempo
certo? Numa vida oculta, digamos assim, sem manifestar a sua missão. Então não podemos fazer com Jesus esse julgamento de que ele não existiu, porque não há fontes históricas. Não há fontes históricas porque Jesus era um homem simples, do interior, um pescador, um artesão, certo? Que quando iniciou a sua mensagem já tinha 30 anos. Alexandre o Grande, outros imperadores, desde crianças, já direcionados à realeza, digamos assim, eles têm sua história registrada desde pequenos. Então não podemos afirmar que Jesus não existiu porque não há fonte histórica. Isso é agir de modo, né, mal intencional, má intencionalidade. Isso é desonestidade intelectual, está bem? Quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo, porque quando Jesus morreu, o movimento se dispersou um pouco, mas ele se fortaleceu com o anúncio da ressurreição. Quando houve a ressurreição de Jesus, então as pessoas começaram a perceber, opa, tem uma coisa surgindo aqui, acontecendo aqui ao nosso redor e não estamos percebendo. E começaram a registrar algumas passagens da infância, algumas passagens da sua missão. Entraram em discordância? Claro que entraram em discordância, porque quando começaram a escrever, já foi muitos anos depois. A memória da gente falha com o passar do tempo. Nossa memória falha, não é? A gente, às vezes, você está conversando com alguém, ei, mulher, vem cá, lembra daquele dia que a gente foi para o shopping? Não, não foi para o shopping não, foi para a praça. Ah, é mesmo? A gente tomou um sorvete? Não, não era sorvete, era um pastel. Percebe? A nossa memória vai falhando, não é? Então, o registro foi tarde. Assim também com Maomé, fundador do islamismo. Quando perceberam que alguma coisa estava acontecendo, é que as pessoas começaram a registrar a história de Maomé, tá bom? Então, para deixar bem claro isso, os evangelhos são um testemunho. É uma fonte biográfica? Mais ou menos uma fonte biográfica, mas carecemos de mais fontes que não existem porque, infelizmente, Jesus não era uma personalidade histórica da sua época. Você vai encontrar muito texto sobre Pilatos e pouco sobre Jesus, tá certo? Então, quem foi Jesus diante dessa questão? Ele foi um visionário religioso? Ele foi um homem que queria ensinar a seus companheiros como viver? O prometido Messias do judaísmo? O Filho de Deus e Salvador da humanidade, como afirma o cristianismo? Bom, a única informação histórica que nós podemos pegar dos evangelhos é essa aqui. Jesus foi um homem que afirmou ter sido investido de autoridade divina. Um homem que se afirmava ser um enviado de Deus. Após ser morto, um grupo de seguidores acreditou que ele havia ressuscitado dos mortos e subido aos céus. Esse grupo propagou suas ideias e feitos. A experiência da ressurreição, ela foi fundamental para o cristianismo. Quando houve o anúncio que Jesus não estava morto e havia ressuscitado, o movimento ganhou força. E quando começaram a surgir as primeiras aparições, o movimento ficou ainda mais forte. Ficou tão forte que pessoas arriscaram sua própria vida em nome desse testemunho da ressurreição, em nome dessa fé. Bom, segundo os evangelhos, Jesus, ele foi um profeta itinerante. O que é itinerante? É um profeta que não ficava em apenas um lugar. Ele se deslocava de vila para vila, povoado para povoado, cidade para cidade. Ele baseou as suas ideias nas escrituras judaicas. Jesus foi um profeta do judaísmo, certo? A essência do judaísmo, a vida. Então Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida. Essa mensagem, ela é uma mensagem essencialmente judaica. A defesa da vida.
E ele reuniu um grupo de seguidores mais próximos que ele denominou apóstolos. Eram muitos apóstolos, tá certo? Mas dentre os apóstolos havia um grupo chamado os 12. Tá certo? Não eram somente 12 apóstolos, eram muitos apóstolos. Mas esses 12 apóstolos, né, eram os mais próximos a ele, né? Os 12. Você pode ver na Bíblia, fala os 12. Os 12 eram aqueles mais próximos, talvez tenham recebido uma carga maior de formação de Jesus. A questão é a seguinte: Jesus foi ficando famoso. E ao ficar famoso, ele, né, conseguiu um número enorme de seguidores. Logo ficou claro que, apesar da sua mensagem ser judaica, ele estava construindo uma doutrina independente. Jesus começou a dar sinais que estava se desligando do judaísmo quando ele falava assim, ó: vós aprendestes o que foi dito aos antigos. Ele está falando da tradição do judaísmo. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele estava formulando uma doutrina própria, independente. Quando ele começou a formular uma doutrina própria e independente, começou o racha com as autoridades judaicas, não é? Jesus, ele era mais, digamos assim, Jesus, ele era, a mensagem de Jesus era uma mensagem mais suave em alguns aspectos e mais firme em outros aspectos. Por exemplo, quando a tradição dizia honrar pai e mãe, se você não conseguir honrar, em vez de honrar, deposita dinheiro no templo. Porque naquela época havia interpretações da Bíblia distantes da essência, assim como há hoje, né? Assim como hoje tem gente que defende as armas e diz que é mensagem cristã, naquela época havia pessoas que diziam, olha, a gente tem que honrar pai e mãe, mas se você não consegue honrar pai e mãe, pega uma coxinha de dinheiro e oferta no templo que está tudo bem. Percebe então? Então Jesus, ele era duro quando a mensagem da Torá estava sendo deturpada. Ele falava, honrar pai e mãe é honrar pai e mãe. Não adulterar significa que você nem em pensamento deve trair a sua companheira. Porque naquela época as interpretações deturpadas da Bíblia já aconteciam. Jesus combatia as interpretações deturpadas. Ao mesmo tempo, quando as pessoas, nas suas fragilidades, eram o centro da discussão, Jesus tinha uma mensagem mais misericordiosa, mais terna e menos firme, menos dura. Quando a mulher adúltera estava à sua frente, a ponto de ser apedrejada, Jesus poderia dizer, olha, tá certo, a Bíblia diz, apedreja. Mas quando era o ser humano, na sua fragilidade, Jesus cuidava e protegia. Essa é a diferença de Jesus para alguns pastores e padres da atualidade. Ele cuidava, defendia a fragilidade humana. Ele não disse apedrejem, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não tem nenhum, pois eu também não te acuso. Mas vá e não peques mais. Tenha uma vida reta. Essa é a mensagem de Deus para você. Quando era para proteger a vida humana, cuidar do ser humano, Jesus era misericordioso, era compassivo. Tá bom, padres e pastores, alguns de hoje que têm mensagem muito dura com as pessoas mais simples e falam fino com os poderosos. Tá bom? Continuando. No ano 29 ou 30 do nosso calendário, Jesus foi acusado de blasfêmia por um tribunal religioso. Claro, porque era uma doutrina independente. Era uma nova interpretação das escrituras judaicas. Pôncio Pilatos atendeu ao apelo dos anciãos judeus e condenou Jesus à morte. Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos e à morte por crucificação. A Bíblia tenta
dar a Pôncio Pilatos uma ideia de que ele era uma pessoa que queria salvar Jesus. Mas as fontes históricas que nós temos não é verdade. Pôncio Pilatos, gente, ele foi mandado embora da Palestina, de Israel, como procurador, porque era uma pessoa tão má, que tiraram ele de lá. Os romanos, eles não tinham piedade com suas colônias, mas havia um limite, e Pôncio Pilatos ultrapassou esse limite. Certo? Ele foi tirado de lá porque não prestava, nem sob os olhares romanos. Então, provavelmente, quando você vê Pôncio Pilatos trazendo Jesus, recolhendo Jesus, eu vou soltar, eu vou condenar, ele estava zombando da população que estava diante dele, brincando, fazendo aquele famoso deboche, não é? Aquela tortura, aquela chantagem, tá bom? 3 dias após a morte, segundo seus seguidores, Jesus ressuscitou, voltou à vida com o seu mesmo corpo. E após subir aos céus, os apóstolos deram prosseguimento à sua pregação e eles fundaram comunidades, né? As igrejas dos apóstolos. Essas comunidades, elas tiveram uma grande estabilidade e foram fiéis em preservar a herança da mensagem de Jesus. As cidades onde as comunidades foram criadas se tornaram grandes centros humanos. O cristianismo se espalhou por muitas regiões do mundo conhecido daquela época. Havia comunidades em cidades onde Jesus pregou, como na Galileia, em Jerusalém, e havia comunidades cristãs em cidades onde Jesus nunca pôs os pés, como Corinto, Alexandria e Roma. O grande diferencial do cristianismo, o que possibilitou a sua expansão, foi a conversão de um fariseu chamado Paulo, por volta do ano 32 depois de Cristo. 32, 34, 35. Paulo, para muitos, é o fundador do cristianismo. Por quê? Porque Paulo, ele se empenhou em levar a mensagem de Cristo para o mundo, naquela época, conhecido como mundo pagão. Enquanto que a atividade de muitos apóstolos se resumia à Palestina, ali a Galileia, a Judéia e a Samaria, Paulo, ele ia para a Ásia Menor, ele ia para a Europa, ia para lugares distantes, levar a mensagem de Cristo. Então, ele fundou comunidades em locais muito distantes do centro, que era Jerusalém. Paulo foi fundamental. Segundo a Bíblia, ele era um perseguidor do cristianismo que caiu do cavalo, ou seja, que percebeu que o que ele estava fazendo não era o correto, que Jesus era o sentido da sua própria existência. Então, não é exagero dizer que Paulo transformou o cristianismo numa religião mundial. E muitos historiadores discutem hoje se Paulo não tivesse se convertido, se o cristianismo teria atingido esse tamanho enorme que atingiu nos dias atuais, em que praticamente todos os continentes possuem comunidades cristãs. Maravilha, maravilha! Falei para vocês que era a senhora aula sobre o cristianismo. Eu sou cristão, eu sou evangélico, pentecostal, minha igreja é a Igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu tenho por obrigação de uma aula como essas mostrar uma visão mais científica sobre a minha religião. Princípio ético do cristianismo, amor e justiça, diz a letra A. Amor e paz, diz a letra B. Amor e reciprocidade, diz a letra C. Justiça e paz, a letra D. Nem vou perder muito tempo, está certo? Porque a resposta nós já sabemos. Vou até colocar de novo no slide, para a gente não ter dúvida. Ó. Vou marcar com marca-texto. Ó. Amor, reciprocidade. Ó. Amor e reciprocidade. A resposta é a letra C. Amor e reciprocidade. Amar a você mesmo e amar ao próximo.
Amar a Deus e amar ao próximo. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma, nessa segunda metade da aula, vamos agora falar mais diretamente sobre a questão ética no cristianismo. Princípio ético, amor e reciprocidade, ética no cristianismo primitivo, ética enquanto partilha dos bens, ética enquanto poder é serviço, ética enquanto fraternidade, ética enquanto justiça, ética e problemas sociais. Então temos muita coisa boa para vermos ainda nessa meia hora final de aula, tá bom? Turma, em todas as pregações de Jesus, o amor a Deus e o amor ao próximo eram proclamados como mandamentos-chave. Jesus resumiu, segundo ele, numa de suas missões, numa de suas palavras, ele resumiu os mandamentos em apenas um: amar a Deus e ao próximo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Foi a pergunta que fizeram para ele. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Gente, quando eu leio essa frase aqui que Jesus diz, nesse contexto, eu fico arrepiado, eu sinto vontade de chorar, porque Jesus, ele foi maravilhoso mesmo, diante de pessoas religiosas, fundamentalistas naquela época, pessoas que davam mais importância ao templo do que à vida humana, e a pessoa faz uma pergunta dessa para Jesus. Jesus fala, não é? O mandamento principal: ame o teu Deus com o teu coração, com a tua alma e com o teu entendimento. E ainda diz, esse é o primeiro e grande mandamento. E ele coloca mais um mandamento próximo ao mandamento de Deus. O segundo é semelhante a este, ó. É semelhante. Olha que maravilha, olha que pessoa fantástica. Jesus, gente, para fazer uma comparação para você jovem entender, Jesus está aqui, ó. Jesus é Champions League e nós estamos na Série B do Piauiense. Percebe a distância? Jesus é Liga dos Campeões da Europa e nós somos Série B do Campeonato Piauiense de Futebol. Nós não estamos no nível dele. Sabe por quê? Porque a gente se afasta dos ensinamentos dele. O segundo, semelhante a este, ó. Amar a Deus é importante. Ama o próximo como a ti mesmo. Ele diz, amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus. E amar significa você aceitar o próximo, tolerar o próximo, acolher o próximo. Volto a repetir, Jesus é Copa do Mundo. Nós somos campeonato de bairro de futebol. Entendeu? Nós estamos muito distantes ainda. É importante ressaltar mais uma coisa, que quando Jesus fala em amor, Jesus não falava numa ideia. A palavra de Jesus era vida, não era ideia, era vida. Toda vez que Jesus empregava uma palavra, um termo, ele estava falando em ação. Não é assim, eu te amo, né? Você chega para sua esposa, eu te amo. Aí você não abre a porta do carro para ela. Aí você não faz algo por ela quando ela está doente, ou vice-versa, o marido e a esposa. Eu amo meu filho, mas você é incapaz de sentar e ajudar numa dificuldade escolar. Eu amo minha família. Na primeira oportunidade, você desfalca financeiramente um parente, um irmão seu. Jesus disse que o sentimento tem que levar à ação. Só o sentimento por si próprio não vale nada. Então, na parábola do bom samaritano, certo, em Lucas 10, ele deixa isso bem claro. Uma pessoa chega para ele e pergunta, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus fala, olha,
Amar a Deus e ao próximo. Aí, olha só a sabedoria de Jesus. Olha só como ele era diferente das pessoas da sua época. Então, quando Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo, aí aquela pessoa, né, fala assim: ah, tá bom, mas quem é o meu próximo? Olha a pergunta. Quem é meu próximo? A pessoa fala desdenhando. Quem é meu próximo? Então, Jesus conta a história do bom samaritano, uma pessoa que numa viagem, ela foi abordada por ladrões, deixada à beira da morte, no caminho, passou um sacerdote, não fez nada, passou um levita, não fez nada, e o samaritano socorreu a pessoa. Aí Jesus, ele pergunta, depois que ele conta essa história, aí ele pergunta para o sujeito: quem foi o próximo? Olha só a sabedoria de Jesus. É por isso que eu sou cristão. Porque eu me encanto pela humanidade de Jesus. Quem foi o próximo? O cara perguntou quem é meu próximo. Ele está dizendo: não, cara, não é quem é teu próximo, é que você tem que ser o próximo. Você tem que acolher, você tem que amar as pessoas, tem que trazê-las, entendeu? Então, quando Jesus falava essas coisas, as pessoas ficavam com raiva. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que toda uma tradição religiosa estava furada. Toda uma tradição religiosa, ela estava, né, distante da realidade. O sacerdote voltava do templo, não queria ajudar uma pessoa na estrada, porque se fizesse isso, ia ter que voltar ao templo para se purificar. O levita também. E o samaritano, que era um impuro, segundo os judeus, não se preocupou com essa questão de impureza e tratou a pessoa curada. Quem é meu próximo? Não existe quem é meu próximo. É você que tem que ser o próximo dos doentes, dos sofredores, das pessoas que morrem. Né? Percebe então, turma? Essa é a exigência. É por isso que o cristianismo, você tem que pensar, eu costumo falar com as pessoas, pense 10, 15, 20 vezes antes de virar cristão. Porque para virar cristão de boca não adianta. Que a mensagem de Cristo é muito dura. Quem é que humanamente aceita levar um tapa no rosto e oferecer a outra face? Quem? Quem é que aceita isso? Ninguém, humanamente falando. Mas é isso que o cristianismo pede. Ah, eu não aceito que me digam desaforo. Eu não aceito um tapa no rosto. Mas o cristão, entendeu? Aqui o tapa. É muito forte, é muito exigente a mensagem de Jesus. É por isso que pessoas hoje fazem interpretações deturpadas da Bíblia, para não ter que seguir a Jesus. Vou seguir o cristianismo, mas não vou seguir Jesus, entendeu? Tem muita gente cristã que não segue Jesus hoje, porque prefere formular uma doutrina que seja agradável para ela, do que seguir o radicalismo que é Jesus Cristo. O amor segundo Jesus, ele também não é expresso, não é expresso apenas àqueles que eu gosto. É muito fácil amar quem eu gosto, Jesus falou. Mas Jesus disse que devemos amar, inclusive, nossos inimigos. É muito duro isso. Humanamente, isso é ilógico. Eu vou amar quem me detesta? Jesus diz sim. Então, a mensagem de Jesus é muito radical, é muito forte. É por isso que tem pessoas, né, todos os dias que fazem interpretações deturpadas da Bíblia, para criar um cristianismo mais fácil de viver. Eu sou Jesus e odeio o próximo. Eu sou Jesus e odeio os negros. Eu sou Jesus, odeio homoafetivos. Eu sou Jesus e odeio, né, minorias. Eu odeio outras religiões. Está aqui na Bíblia. Não está na Bíblia, não. É uma interpretação deturpada, longe da mensagem, né, da essência da mensagem do fundador da religião. Tá certo? Olha só, turma, uma questão interessante agora para discutir é como os primeiros cristãos viviam a sua ética. Sabe por quê? Porque a fé das igrejas dos apóstolos, ela tinha uma dimensão ética que era expressa na partilha dos bens com os necessitados. Era fundamental para ser cristão você partilhar os seus bens, você partilhar o que você tinha com os mais pobres. Então temos dois exemplos na Bíblia
dessa questão da partilha de bens. Um exemplo positivo, que é Barnabé, e um exemplo negativo, que é Ananias e Safira. O exemplo positivo, Barnabé, quando ele se filiou à comunidade cristã de Jerusalém, ele não teve nenhuma dúvida. Ele vendeu o campo que possuía, ele vendeu os seus bens e entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Para o quê? Para que fosse partilhado com os necessitados. Porque a Bíblia coloca em Atos Apóstolos que não havia necessitados entre eles. Todos partilhavam os seus bens entre si. Então, quem não tinha, aquele que tinha mais, partilhava com quem não tinha. Percebe, mais uma vez, como a mensagem cristã de hoje se distancia muito da essência da mensagem de Jesus e dos primeiros apóstolos? A atitude de Barnabé não fez dele nenhum herói. Era o comum daquela época, agirem assim. A pessoa se filia à comunidade e se torna um igual com os outros. Ananias e Safira são exemplos negativos. Por quê? Eles não confiaram na comunidade. Eles venderam um campo, assim como vendeu Barnabé, mas eles ficaram com uma parte do dinheiro, eles desconfiaram. E o cristianismo não é uma religião que incentiva a acumulação. Quando eles ficam com a parte do dinheiro, Ananias e Safira, eles estão mostrando que não confiam no projeto de Jesus. O que aconteceu? Eles morreram depois da descoberta da fraude tramada. Eles caíram aos pés de Pedro e morreram. Não sabemos ao certo como essa passagem se transcorreu na realidade. Mas, olha só, simbolicamente, o texto fala o seguinte, que os pés que não caminham no projeto de Jesus, da comunidade, eles são punidos. Aqueles que não aceitam o projeto de Jesus morrem, porque abraçam um projeto de morte. Aqueles que não aceitam a mensagem de Jesus morrem, porque abraçam um projeto de morte. Toda vez que você abraça um projeto de morte em nome de Jesus, você leva à morte, tá bom? De ter os pés firmes em Jesus significa acreditar na comunidade e na vida fraterna. Para o cristianismo é fundamental a fraternidade. O cristão deveria cuidar de outro cristão mais necessitado. Esquecer diferenças ideológicas, partidárias, religiosas, clubísticas e focar numa coisa. Ele é cristão como eu, mesmo sendo diferente, ele é meu irmão, vou cuidar dele. Ele não pensa como eu penso, mas eu vou cuidar dele porque ele é meu irmão em Cristo. Há pessoas hoje esquecendo dessa essência, né? Vocês viram há algumas semanas atrás um sujeito com uma senhora bem humilde falando para ela, não é? Você vai votar em quem? Fulano, então não te dou mais comida. Percebe? Cristão de verdade não se importa com as diferenças. Ele ama as pessoas, é cristão, faz o bem, porque é algo natural dele, não é condicionado. Quando o bem é condicionado, não vale nada, né? Nenhum filósofo, até saindo da área da teologia, né? A maioria dos filósofos que falam de ética e moral dizem, né? Quando a ação ela é condicionada, ela perde seu valor, né? Quando a ação moral ela é válida, quando ela é natural, quando ela parte de você. Partilha dos bens. Já falei sobre isso, não é, gente? Ó, olha aqui que testemunho interessante das primeiras comunidades cristãs em Atos 2, 44 e 45. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Eles vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Um conceito de justiça. Justiça é partilhar conforme a necessidade, é o que diz o cristianismo. O conceito legal de justiça que nós temos é a questão de, né, cada um recebe o que merece.
O cristianismo diz, não, não é cada um receber o que merece, é cada um receber o que precisa, o que necessita. Partilhar é a expressão de uma espiritualidade comprometida com a justiça. O objetivo da partilha é que não haja necessitados, que não existam necessitados, porque todos partilham entre si todas as coisas. Toda pobreza, gente, toda pobreza é sinal de injustiça. Toda pobreza é sinal de injustiça. Um país que apresenta pobres, pessoas que morrem de fome, está havendo injustiça. Amar a Deus com todo o seu amor e sua força significa colocar os seus bens a serviço da comunidade, em prol da justiça social. Enquanto houver pobres, é sinal de que o cristianismo não está sendo bem exercido. Mas, professor, Jesus falou, pobres sempre tereis. Como você me explica isso? Jesus alertava para a ganância humana. A ganância do ser humano faz com que sempre haja pobres, mas o ideal é que não haja, que haja uma partilha entre as pessoas conforme a necessidade de cada uma. Professor, ele não disse isso. É só você pegar a essência da mensagem de Jesus. Quando você pega a essência, a ideia central, você não perde o rumo. Entendeu? Quando você pega a essência, você não perde o rumo. Quando você se desvia da essência, você começa a fazer interpretações deturpadas. Agora eu digo para vocês, Jesus está feliz com a pobreza de algumas pessoas? Jesus aprova pessoas passando fome? Jesus aprova pessoas desempregadas? É só você olhar a essência da mensagem dele. Se você acha que Jesus aprova, você está seguindo outro Jesus que eu não conheço, desconheço. Tá bom? Turma, poder é um serviço. Olha só que bacana que Jesus coloca. As pessoas que estão em cargo de poder, elas devem servir as pessoas e não serem servidas. Quando Jesus, no último discurso, falou para os seus discípulos, os reis das nações têm poder sobre elas. E os que sobre elas exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas olha o que Jesus diz, entre vocês não deve ser assim. O maior entre vocês seja como o mais novo. Quem governa, seja como aquele que serve. Quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa? Pois eu estou no meio de vós como quem está servindo. Jesus diz, o poder é para o serviço. O poder, ele não pode ser algo que se busca de modo obsessivo. E se você chegar ao poder, você tem que se colocar a serviço do próximo. Eu vou servir os mais pobres. Vou servir os mais frágeis, entendeu? Olha só. Os seguidores de Jesus precisam servir. Servir é ajudar os que precisam de ajuda. Outra questão importante de Jesus é a seguinte: devemos viver sem privilégios. Devemos rejeitar toda a mordomia e todo o comodismo. Ora, os filhos de Zebedeu, eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, é o seguinte, algumas passagens, olha só como a Bíblia não entra em acordo em alguns fatos. Algumas passagens dizem que foram os dois filhos de Zebedeu fazer esse pedido para Jesus. Outras passagens dizem que foi a mãe deles que foi falar com Jesus. Mas, no fundo, foi o seguinte. Pediram a Jesus o seguinte, Jesus, quando o teu reino for instalado, que eu fique à tua direita e meu irmão fique à tua esquerda. Porque, na mente deles, o poder era pelo poder. Quando Jesus reinar, eu vou fazer parte da sua corte, eu vou mandar. Aí o que Jesus diz, não, o poder é um serviço.
E somente quem faz o caminho do serviço é que pode estar perto de Jesus. Que pancada no ego dos filhos de Zebedeu e da mãe deles. Que pancada em nosso ego. A gente imagina chegar ao poder para poder ter privilégios, para poder ser servido, bajulado. E Jesus diz o contrário. Não, o poder é um serviço. O poder não pode ser privilégio, não pode ser mordomia. Outra coisa importante de Jesus, ó, nós somos servos inúteis. Olha que lição bacana que Jesus diz. Gente, nós fazemos a nossa obrigação. Em tempos de campanhas políticas, é muito comum, não é? Vote em mim porque eu fiz 10 hospitais. Vote em mim porque eu fiz 300 quadras de esporte. Vote em mim porque eu fiz isso. Você fez a sua obrigação. O que eu ficaria surpreso se você não tivesse feito nada disso enquanto um dirigente, entendeu? Então, nós somos servos inúteis. Tudo que eu faço é obrigação. Nossa, professor Marciano, que aula maravilhosa! Foi a minha obrigação. Eu tenho obrigação de dar uma aula bem feita. Eu tenho obrigação que meus slides sejam bonitos. É minha obrigação, não faço além do que é minha obrigação. Entendeu? Fique surpreso se o professor Marciano não der uma aula bem feita, porque aí ele está fugindo da sua obrigação, entendeu? Uma aula bem feita não é mérito, não é glória, é obrigação. Um muro bem feito por um pedreiro não é mérito, não é glória, é obrigação dele. Uma cirurgia bem realizada que salvou um paciente, ele é o herói? Não, o médico fez a obrigação dele. Nós não somos insubstituíveis. Ninguém é insubstituível. Jesus morreu e o cristianismo continuou. Se você morrer, outros ocupam seu lugar e o mundo segue. Por isso que nós devemos partilhar o poder. A rotatividade é salutar. Ninguém é dono da verdade. Ninguém. Ninguém é dono da verdade. E nós devemos sempre preparar pessoas para assumir o poder. Devemos sempre preparar. E eu fico muito preocupado, por exemplo, quando nós chegamos em eleições para diversos cargos e nós vemos pessoas, não é, mais experientes, com mais idade, mas dominando o cenário de cargos executivos e poucos jovens, né, disputando. Por quê? Porque passa a ideia de que não estamos preparando novas lideranças. Que nós vamos, por muito tempo, depender de lideranças antigas, de tempos que são outros antigos, entendeu? Mesclar a tradição com a inovação, tá certo? Já é o que fala o cristianismo, partilhar o poder, né? Partilhar. Lutar pela justiça, gente. Fazer justiça. Naquela época de Jesus, quando alguém ouvia na rua um pedido por esmola, era o mesmo que se ouvir: faça justiça, cumpra a Torá. Dar esmola não pode ser apenas um ato isolado. Eu vou dar esmola, um dinheiro para a pessoa comprar comida. Não. Tem que fazer justiça. Afinal, a pobreza é sinal de injustiça e de governo desonesto em todas as suas áreas. Jesus veio para cumprir a justiça. Olha só, quando Jesus manifestou a sua missão, olha a primeira frase que ele disse para João: por enquanto deixe como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. A missão de Jesus, cumprir a justiça. Então olha aqui para esse desenho, não é? Olha só aqui, não é? Enquanto não houver justiça para os pobres, excluídos, os famintos, nós sempre viveremos o cristianismo de Araque, um cristianismo meia boca, um cristianismo que não representa a essência da mensagem de Jesus. Devemos combater os problemas sociais. Jesus abordou as questões sociais em muitas parábolas. Jesus falou dos desempregados, naquela parábola, né, da vinha. O que vocês fazem aqui que ainda estão desocupados? Né? Porque o dono da vinha, ele passou de manhã
contratou algumas pessoas, outros ficaram. Ele passou meio-dia, contratou pessoas, outros ficaram. No final da tarde, passou de novo e olhou, ainda tinha gente desempregada. Ele falou, o que vocês estão aqui, fazendo aqui? Ou seja, ninguém nos contratou. Desemprego. Parábola do semeador, gente. O semeador é aquele que desce da Galileia, lugar da terra boa que foi tirada dos trabalhadores e repassada ao apadrinhado político do Império Romano. A Galileia é a região mais fértil da Judéia, ali daquela região da Palestina. Quando um general romano vencia uma guerra, uma batalha ou se destacava, ele recebia um terreno na Galileia. Professor, me dê uma base bíblica para isso. Naquele episódio em que Jesus cura um endemoniado, e ele diz que ele fala para os espíritos maus do endemoniado irem para uma manada de porcos. O porco era um animal impuro no judaísmo. O porco é um animal impuro. Então, por que havia porcos, manada de porcos, criação de porcos? Os porcos eram dos romanos. Os porcos eram os romanos. Os espíritos maus que torturavam aquela população, que oprimiam, eram os romanos. Percebe, então? Jesus, ele condenava toda dominação e a opressão. O semeador é aquele que denuncia. Tem gente sem terra. Tem gente vivendo nas beiradas da estrada da Palestina. O cristão, gente, ele deve denunciar a injustiça. Cristão nenhum faz pacto com os opressores. Cristão que faz pacto com os opressores não é cristão. Vejam bem, essa aula foi sobre ética, uma reflexão ética, tá bom? Reflexão doutrinal, reflexão simbológica, ritualística, sem outras aulas. Essa foi a reflexão ética sobre o cristianismo. Chegamos à revisão de nossa aula. Olha só quanta coisa bacana nós vimos hoje. Hoje aprendemos que o princípio ético do cristianismo é amor e reciprocidade. O amor, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Reciprocidade. Tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós, porque essa é a lei e os profetas, não é? A regra de ouro. Amor a Deus e ao próximo é proclamado por Jesus como o mandamento-chave. Um doutor da lei, um estudioso, chega a Jesus, qual é o principal mandamento? E Jesus diz, amar a Deus com coração, entendimento, a alma, e amar ao próximo com a mesma intensidade. Também vimos como era a ética na comunidade cristã, uma ética da fraternidade. E vimos dois exemplos de cristãos daquela época. Barnabé, um exemplo positivo, um cristão que confiou no projeto de fraternidade e partilha do cristianismo. Ananias e Safira, que não confiaram nesse projeto, exemplo negativo. Barnabé ganhou a vida, Ananias e Safira morrerão. E também temos a ética na comunidade cristã e alguns princípios. O poder deve ser exercido como um serviço. Devemos viver sem privilégios. Somos servos inúteis. Devemos partilhar o poder. Devemos lutar pela justiça. Devemos combater os problemas sociais. Atividade para casa, duas questões, resolverei no começo da próxima aula. E conforme eu havia dito para vocês, em nossa próxima aula, os princípios e valores éticos do cristianismo católico. Uma aula muito boa, vamos falar sobre aborto, falar sobre biomedicina, coisas relacionadas a esta área. Até a próxima aula.
Um abraço carinhoso. Salve, salve!